Paz amado, estamos aqui mais uma vez para a nossa meditação na palavra, uma palavra aqui, uma reflexão para você que está envolvido em missões, você que está envolvido aí no serviço evangelístico, e eu espero que o Espírito Santo esteja falando fortemente ao seu coração. Bom, eu vou abrir a Bíblia já vou fazer a leitura de um texto, mas antes, que está dentro do contexto que nós vamos trazer aqui a você, quero comentar com você o que eu fiz. E eu tenho uma plena certeza que isso foi num guiar do Espírito de Deus. E posteriormente Deus começou a me abrir a mente em relação a isso aí, dentro da palavra, dentro de um conhecimento da palavra. Eu cheguei na Bolívia em 2006, né? Nós saímos do Paraguai mais ou menos em julho de 2006. Vendemos tudo que tinha lá e colocamos tudo dentro de um carro, viemos até a fronteira, e o carro também eu vendi pro meu pai, mas eu fiquei com o carro até vir para a região de fronteira, né? Depois eu negociei o carro com ele, ficou para ele tudo. E os 8 meses que eu fiquei na fronteira foi um período de muita oração. Eu não tinha recurso, eu não tinha dinheiro, eu não tinha apoio, eu não tinha ninguém, e eu não tinha um entendimento do que Deus ia fazer conosco aqui na Bolívia. A realidade é essa. Então, como eu fazia um trabalho pastoral no Paraguai, eu pensei, Deus vai me levar ao serviço pastoral. Mas existe uma inquietação do que nós tínhamos que fazer, como nós tínhamos que fazer, aonde nós tínhamos que fazer. E tudo isso estava muito forte no meu coração. Então, um dia orando ao Senhor, me veio algo no meu coração que é orar pelas cidades da Bolívia, orar pelas regiões. Eu peguei um caderno, eu tenho até hoje esse caderno, né? Esse meu diário. E tá lá em cima, tá no meu armário, né? Eu já em outros vídeos eu mostrei para vocês, quem acompanha meus vlogs aí, eu acho que deve ter visto isso aí. E nesse diário, é um caderninho pequeno, assim, de capa preta. Nesse diário eu comecei a colocar as cidades, eu comecei a ver, eu não conhecia, tá? Eu não conhecia a Bolívia, eu só olhei pro mapa e comecei a ver os pontos, as cidades, e eu comecei a pegar aquelas cidades e anotar. E o que eu fazia todo dia, eu tirava tempo de oração e eu começava a orar por cada cidade daquela. E eu não conhecia a cidade, eu não conhecia os problemas, mas eu orava ao Senhor, orava por cada uma, e eu colocava outra cidade, eu ia marcando as cidades que eu ia orando, e todo o meu tempo era em cima na oração por aquela cidade, por aquelas cidades. Passou o tempo, passou os anos, Deus fez muita reviravolta aqui pra gente resumir, né? E certo é que Deus nos coloca à frente desse projeto. E hoje nós estamos levando a palavra de Deus a muitos lugares na Bolívia. E sabe o que me admira? É da gente começar a ver naquelas cidades aonde eu comecei a apontar e a orar, a gente começa a ver grupos de evangelismo. São lugares onde nós estamos mandando material e grupos têm se levantado aí nesses lugares e estão fazendo trabalho evangelístico nesse lugar. E cada vez que eu vejo o relatório, os irmãos mandando mensagem para mim, e falando, pastor, estamos indo em tal lugar. E muitas vezes eu olho naquela cidade, tá lá no meu caderninho, tá lá aquela cidade que eu estava orando, intercedendo. E daqui a pouco eles começam a me mandar fotos dos trabalhos realizados nesses lugares. E por que eu estou contando tudo isso? Porque, amado, agora eu vou ler aqui o versículo para você. Vamos ver se você vai encaixar com aquilo que Deus me trouxe a revelação. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Isso vai servir muito para você que é um missionário, que está indo para uma nação. Vai servir muito para você que é um pastor, que está sobre uma região trabalhando. Eu espero que você guarde essa palavra e viva essa palavra. E que possa compreender essa revelação que Deus trouxe ao meu coração e que você possa entender isso aqui. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 diz assim: Assim também está escrito, foi hecho el primer hombre, Adán, en alma viviente, el postre Adán, em espírito vivificante. Bom, vamos lá para Gênesis. Deus coloca um homem aqui sobre essa terra e o homem tinha autoridade de Deus sobre essa terra. O homem estava sobre a autoridade de Deus, ele tinha domínio sobre os animais, ele tinha domínio sobre as regiões. E esse domínio não era só domínio físico, era domínio espiritual. Ele tinha domínio espiritual sobre essas regiões. Mas com o passar do tempo veio Satanás, enganou Eva, e Eva come da serpente, come do fruto que do proibido,
Da ideia da serpente, comeu, ela adquiriu a ideia da serpente e come do fruto proibido, entrando em pecado. E ela levou o fruto ao seu marido, Adão, e ele também pecou. E aí, essa autoridade sobre a região que era de Adão, Adão perde essa autoridade. Por causa do pecado, o inimigo ele se instala aqui e ele tem um direito legal, podemos falar assim, de tomar autoridade da região. Hoje, o apóstolo Pedro ele diz que a terra ela está reservada como tesouro para o fogo. Deus ele tem um plano de refazer essa, vamos dizer assim, essa bagunça toda que foi feita por causa do pecado, através de uma renovação. Deus vai renovar todas as coisas. Só que Deus tem um plano em relação ao homem, um plano de resgate. Já que o pecado maculou todo esse ambiente, ele tem que ser renovado. E como o apóstolo Pedro diz, está reservado como tesouro para o fogo, e Deus vai refazer. Nós vamos ter novos céus e nova terra, olhando para a palavra. Ao homem, Deus tem um plano. Deus envia a sua palavra. É a palavra que o homem pecou. A palavra vem nessa terra, que é Jesus Cristo, se faz carne e chega um momento que ele morre, ressuscita, vai ao céu. E agora sobre essa terra existe o corpo. É o corpo de Cristo. Ele é a cabeça e nós somos o corpo de Cristo. E aqui a palavra de Deus fala que há um reviver daquele homem que tinha autoridade. Meu filho tá brincando aqui do outro lado, não sei se dá para você escutar, aí ele fica aí fazendo zoada. Há um reviver desse homem de autoridade. Esse corpo com autoridade já não é Adão, mas é o próprio Cristo Jesus. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é o segundo Adão, ele é o último Adão, e ele é feito espírito vivificante, diz a palavra. Adão é o espírito, Jesus é esse espírito vivificante. E em Cristo Jesus, nós que estamos em Cristo Jesus, nós temos autoridade sobre regiões, a autoridade de tomar essas regiões. Novamente, na autoridade de Cristo, porque agora Cristo tem a autoridade legal sobre este lugar. Amado, é muito importante nós tomarmos essa posição. Isso que eu fiz lá em 2006, quando eu ainda estava na fronteira, orando por Bolívia, orando por regiões. Isso é muito importante. Muitas vezes nós estamos trabalhando sobre um determinado local. O missionário, normalmente a igreja local, ela trabalha numa parte mais horizontal, né, de cima, e ela tem pouca visão de espaço. Já o missionário, ele vem de fora. Então, quando o missionário está vindo, você imagina essa Bíblia aqui, é como se fosse um mapa de uma região, e ele está vindo de fora, ele está vendo completo. E quando ele vai chegando, aí ele se instala numa região, mas o missionário ele já tem uma visão mais ampla da região. E é por isso que o missionário ele começa primeiro a orar por toda uma região, depois ele chega e ele começa a orar por regiões específicas, e isso tem um poder muito forte ao nível espiritual. Mas você como igreja, nós como igreja local, nós também temos que ter. Muitas vezes o pastor ele está trabalhando numa região e ele quer expandir, ele tem igreja em várias cidades, em várias regiões, ele quer expandir isso aí, ele quer alcançar mais isso aí. E isso não acontece se não houver um operar no mundo espiritual, uma guerra no mundo espiritual e tomar posse daquilo que agora é legal nosso diante do Senhor. Isso acontece através de quê? Da oração. Regiões inteiras, clamar ao Senhor. Então, clamar a Deus, uma coisa que eu ainda faço até hoje. Às vezes eu olho para uma determinada região, eu começo a orar por aquele lugar. Ou às vezes um país inteiro, uma região inteira, um povo, né? Uma determinada região. Então eu começo a orar, Senhor, e clamo ao Senhor. Eu peço a Deus para aquela região, que Deus me dê condições de poder chegar ali, de tomar posse daquela região ali com a palavra de Deus. Eu peço os obreiros para aquele lugar, porque eu não vou fazer o trabalho sozinho, não tem como fazer eu sozinho. Então nós precisamos realmente do operar de Deus. E quando menos a gente espera, a porta é aberta para a gente poder entrar naquela região, o obreiro é preparado, as condições e tudo acontece, e a coisa está acontecendo e a gente alcança o território. E isso tudo é feito a nível espiritual. Amado, nós temos autoridade, nós temos agora atualmente legalidade. Cristo Jesus é o segundo Adão. O primeiro pecou e deu autoridade a Satanás e perdeu o direito da terra.
E agora o inimigo, ele é o Deus desse século. Só que Jesus Cristo na cruz, ele despoja os principados, ele expõe a vergonha os principados e toma conta dessa posição. Hoje Cristo, o corpo de Cristo está sobre a terra. Eita, Jesus, agora não. Meu filho. Hoje o corpo de Cristo está sobre a terra. E você é membro do corpo. E a vontade do Senhor que você possa tomar posse das regiões em Cristo Jesus. E nas regiões tem o quê? Existem as almas, as vidas. Né? Então, quando aquela região ela é tomada, quando você alcança aquela região no âmbito espiritual, a palavra ela chega com muito mais força, salvação de alma, transformação de vidas, se levanta obreiros, aberturas de igreja, projetos em desenvolvimento. E esse é um segredo espiritual bastante forte para nós que estamos na obra do Senhor. Amém? Espero que essa revelação possa entrar no seu coração e que você possa viver essa palavra. Forte abraço, Deus abençoe.